Paz do Senhor Jesus. Mateus aparece aí na transmissão aí. Esperar o irmão Mateus aparecer aí, para nós já começar a nossa live. Irmão Mateus, aparece aí, irmão Mateus. Irmão Mateus. Vamos aguardar o Mateus. Ô varão, Pode ser eu, irmão. Firme e como é forte. que tá? Tudo na paz, né? Graças a Deus, né? Na medida do possível. Depois de 2 meses nós voltamos a fazer live. É mais uma oportunidade, né? Passou um tempinho. Passou um Maravilha. tempinho bom, né? Fazer mais uma, É, né? Pra não. Pode vamos deixar a esperar chama entrar mais. esfriar, né? É verdade. Vamos esperar entrar mais gente, vamos? Vamos esperar um pouquinho. Vamos. Como é que tá aí no Esperar entrar. Ferroginha? Graças a Deus. E aí, como é que tá? Rapaz, aqui tá indo devagar, né? Devagar e sempre. Não Firme pode na parar, presença. né? Firme na presença aí. Tem que estar, né, varão? Não pode desanimar, não, né? Com Nós estamos, Jesus tá difícil, imagina sem ele, nós estamos em dias maus, né, irmão? né? Vamos orar. O Pode que você ia falar. falar? Não, pode, Você ia pode falar alguma continuar. coisa? Não, não, pode continuar. Vamos orar enquanto vai chegando o pessoal aí, né? Vamos, pode ficar à vontade. Se você quiser orar, pode fazer a oração inicial. Hoje é por sua conta. Então tá bom, então. Pode orar aí. Pai querido, graças nós te damos, meu Pai, por esse momento que nós estamos passando na tua Sim, presença. meu Deus. Pai amado, nós estamos aqui para estar ministrando a tua palavra. Nós somos dependentes da tua graça, nós somos dependentes da tua misericórdia, ó É Pai. verdade, Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a vida do irmão Mateus, que também está nos ajudando, meu Pai, nessa live. Nós somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, ilumina o nosso coração para a palavra do Senhor e que o nome do Senhor possa ser glorificado, ó Pai. Abençoa essa live, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou escrever aqui para me fixar o comentário aqui. Uhum. Vamos falar aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Fixar o comentário aqui. Fixar o comentário aí. Vamos ler aí. Quem estiver chegando aí, por favor, compartilha aí a nossa live aí. O nome do Senhor ser glorificado, né? Vamos ler aqui em Efésios 6, versículo 10 ao 18. Carta de Paulo aos Efésios. Quando estiver pronto aí, você fala aí, ô Matheus. Pode prosseguir. Vou te acompanhando aí. Diz assim, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Muito interessante esse texto aqui, né? A carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito boa, né, Mateus? Uma carta boa para refletir bastante, né? A carta aos Efésios, uma carta que no capítulo 1, né? O apóstolo Paulo, inclusive essa carta foi o estudo, né, da lição bíblica na igreja eleita, aquela lição lá da escola dominical. A carta aos Efésios ela é uma carta muito brilhante, muito incrível essa carta aos Efésios. Ela fala também, né, sobre a eleição, né? Fala também, na carta dos Efésios, no capítulo 1, fala também que o Senhor nos selou, né, com o Espírito Santo da promessa, né? No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala da salvação pela graça, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e que não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do ministério da vocação dos gentios, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também fala sobre, né, a unidade do corpo, né? O apóstolo Paulo fala, interessante, no capítulo 4, só para nós introduzir, né, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala no versículo 1, rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação que fosse chamado. Muito interessante esse versículo, nós andar conforme, né, a vocação, como a gente foi chamado, né, com humildade, não. Também fala também que há um só corpo, um só espírito, né? Muito interessante a carta aos Efésios. O apóstolo Paulo aí também fala algo interessante nessa carta aos Efésios, né? Ele fala no capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Muito interessante essa carta aos Efésios, ele fala da santidade cristã, fala dos gentios, né? E ele também fala sobre santidade. Versículo 5, ele também dá uma grande exaltação sobre... Capítulo 5, ele fala uma grande exaltação, né, sobre a santidade. Ele condena a prática da prostituição, da imoralidade sexual, né, da fornicação. O apóstolo Paulo também fala, também é destacado também na carta, no capítulo 5, versículo 18, e não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É muito interessante essa carta aos Efésios. E nós chegamos finalmente no capítulo 6, né, que é o nosso, que nós tomamos por base. No capítulo 6, interessante, né, Mateus? O apóstolo Paulo ele já começa exortando: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Né? Ele já começa a exortar a família, né? O apóstolo Paulo, no início do capítulo 6, né, Mateus? Ele começa a exortar a família. Também fala para os pais não provocar a ira em vossos filhos. Vós, servos, obedeceis ao vosso Senhor, ou seja, vós, funcionários, na linguagem atual, obedeceis os vossos patrões, né? E ele já começa a introdução já na família. Você tem algo de falar na introdução à carta aos Efésios, Matheus? Essa carta aos Efésios, ela, igual você já comentou, é uma carta que traz muitos ensinamentos para nós, né? Vários versículos que você já leu aí, que não, para não embriagar com vinho que a contenda, mas encher do Espírito Santo, né? Esse é um versículo que é uma base muito forte para nós, né? No meio, podemos dizer, no meio pentecostal, né? Que a gente quer o Espírito Santo de Deus mesmo na nossa vida, né? A gente quer ter ele como base na nossa vida, né? E eu ver a carta de Efésios, ela vem sempre ela dividida, né, em 3 aspectos, né, em 2 aspectos, na verdade, né, que é a redenção do crente, né, que é a parte que pega do capítulo 1 até o capítulo 3, vai falando sobre a redenção do crente e a redenção em Cristo, né, para da gente nos redimir, né, perante o Senhor das nossas falhas, buscarmos a presença dele, né?
E do capítulo 4 até o capítulo 6 já fala da nossa vida, né? Tanto que já no capítulo 5 e o capítulo 6 já fala do relacionamento da família, né? Pega esposo e esposa, pega pais e filhos, servos e servas, igual no capítulo 6, né? Porque temos a base, né? Que a família é a base, né? A base bíblica é a família, né? Então a gente tem que já nos passa os ensinamentos, né? Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais, né? Esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento da Bíblia com promessa para nós filhos, né? E então já Deus já preparando, nos ensinando, né? Sobre a base da família, né? Como ela é importante para nós. Fala sobre os pais também, para não provocar ira nos filhos, mas ensinar o caminho, né, que ele deve andar. Em outras passagens na Bíblia também fala que o pai ensinar a criança o caminho que ele deve andar, que futuramente não se desviará dele, né? Se desviar, aí já é problema, já é consequência do filho, né? Então, essa carta traz um ensinamento muito grande para nós, né? E também já entra no nosso tema, sobre a armadura, né? Para sobreviver, para termos uma base forte nesses dias difíceis, né? Interessante, Mateus. Agora nós vamos adentrar no versículo 10, né? Interessante que aí o apóstolo Paulo fala, né? Nos demais, irmãos meus, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Ele começa lá, depois de tratar da família, tratar, né, da igreja, a santidade, né? É muito interessante que você destacou a remissão, você destacou, né? Aí o apóstolo Paulo fala, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele já vai adentrar no assunto, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Revesti-vos, né? Toda a armadura de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele não fala uma armadura, ele não fala duas armaduras, ele fala toda, né? Eu quero destacar isso aqui. O apóstolo Paulo, ele fala revesti-vos de toda. Não é uma, não é duas, não é três. É toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque se nós for observar, Mateus, um soldado numa guerra, o soldado numa guerra, se ele ficar sem o capacete e levar um tiro, ele vai morrer. Se ele ficar, né, sem o escudo, ele vai morrer do mesmo jeito. Então não tem como, a gente tem que buscar de Deus toda a armadura, toda mesmo. Não é uma, não é duas, não é três. Paz do Senhor, irmão Hudson. Paz do Senhor, Hud. Entendeu? A Bíblia fala, nós temos que revestir de tudo. Tudo. Verdade. Buscar de Deus o revestimento por completo e não pela metade. Porque pela metade não vai nos garantir a vitória na guerra espiritual, mas sim toda a armadura de Deus. É muito incrível isso aqui, revestido de toda a armadura de Deus. Não é uma, não é duas, não é três, é toda. Toda. Né? Interessante que essa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está preso. É uma carta que ele está na prisão. E interessante que essa carta ele começa a observar, né, aqueles soldados, né, da cadeia, e Deus vai dando interpretação dele a respeito disso para aplicar para a guerra espiritual. É muito incrível o Espírito Santo a ministrar isso no coração do apóstolo Paulo, né, Mateus? Verdade. Versículo 11. Verdade que no nosso tema, né, do capítulo 6, aqui nós vamos perceber que Deus, através do apóstolo Paulo, vai nos mostrar que a nossa guerra é espiritual, né?
já fala para a gente revestir de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Na terra você não tem armadura. Onde você vai achar na terra a armadura de Deus? Nossa a armadura aqui, contra essa guerra, não resolve nada. Nossa armadura nós temos que buscar do céu. Então nossa guerra é espiritual. E já fala também, primeira coisa que o apóstolo fala, que o apóstolo Paulo fala assim, no demais, irmãos. Ele fala, não revestivos na armadura primeiro. Ele já fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já que acima de todas as coisas, nós devemos confiar no Senhor, no seu poder, ter fé nele e pedir a armadura para ele nos capacitar e nos revestir com essa armadura. E dentro desse aqui, eu falo na força do seu poder, em Romanos, no capítulo 1 de Efésios, fala assim, ó, deixa eu abrir aqui só um minutinho. No capítulo 1, o verso 19, fala assim, ó, sobre o poder de Deus, fala assim, ó, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Que o que? A gente crê no poder do Senhor, ter fé no poder dele, que ele nos capacitará, né? Ele nos revestirá dessa armadura para a gente conseguir batalhar, né? A cada batalha espiritual que a gente tem nos dias de hoje. E no versículo 11, né? Aí já fala, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 12, fala para a gente nos revestir das armas da luz e resistir, né, às armas das trevas. Deixa eu abrir aqui que aí vai ficar melhor. 13, 12. Fala assim, ó, que aqui também em Romanos já fala, já pensando na visão do arrebatamento, né? Já passando para a área da vinda de Jesus para nos buscar, que fala assim, ó, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Que é o quê? Para a gente já nos preparar, rejeitar as coisas deste mundo, nos fortalecer das armas na força do Senhor, para a gente conseguir vencer, né, as batalhas espirituais, já aguardando a Jesus vir nos buscar, né, varão? É muito interessante, né? E eu acabei de escrever aqui, que o soldado de Deus, ele anda todo equipado, ele não anda ele anda com todos os equipamentos, ele não anda sem os equipamentos, sem menos um equipamento. Então, vamos passar para o versículo 12, que é muito interessante também. Aí ele já abre um leque aqui para nós entendermos uma parte do mundo espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim com os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí aqui, Mateus, me chama a atenção o seguinte, ele fala, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem sangue. Eu anotei aqui, é o seguinte, essa carne e sangue refere-se ao meu próximo. Ou seja, o apóstolo Paulo falando, essa armadura de Deus não é para você lutar contra o homem, contra o seu próximo. Essa armadura de Deus é para lutar contra o diabo. Porque muitas das vezes, né, um camarada vem, afronta a gente durante o dia a dia, te xinga, ou às vezes te trata com ignorância, ou às vezes é usado pelo adversário, ou às vezes fala coisas que nos aborrece. Isso aí não é a pessoa em si
mas sim o adversário usando aquela pessoa para nos aborrecer. Nós temos que entender que por trás dessas adversidades tem um adversário, o diabo, por trás daquilo. Se uma pessoa falou alguma coisa, né, que não nos agradou, não é a pessoa em si, mas sim o adversário, o diabo, por trás disso. Por isso que ele fala, Verdade. não é contra a carne e nem sangue que nós temos que lutar, mas sim contra as hostes, contra os principados, contra as potestades. Né? A nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta é contra o diabo. Em vez de nós lutarmos, né, contra o nosso irmão, né, tentar julgar o nosso irmão, tentar lutar contra o nosso irmão, eu aprendo aqui, nós temos que lutar contra o adversário, o diabo, orar. Orar. Por isso que fala no versículo 18, orando em todo tempo. Depois nós vamos entrar nisso aí. Nós temos que entender que atrás das afrontas, atrás dos problemas, não é a pessoa em si, mas sim o diabo que tem aquela pessoa para nos afrontar, para nos chatear. E eu escrevi aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 10, um versículo muito interessante. Diz assim, vou esperar, capítulo 4, não, capítulo 10, desculpa, versículo 4, escrevi errado aqui. Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Ou seja, Verdade. a nossa arma, na hora que nós for reagir de acordo com uma situação, não é dando porrada. O irmão escrevendo, nesses últimos dias estão precisando de usar mais a armadura. Isso aí. Nesses últimos dias, nós estamos precisando de usar o escudo da fé, né, para nos segurar contra o dado inflamado do diabo. O irmão Lúcio escreveu aí. E é verdade. Quando vir, né, uma perseguição, quando vir um desânimo, o que nós temos que fazer? Nós temos que segurar o escudo da fé, né, para vir aquele desânimo bater em retirada em nome de Jesus. Então, irmão, Amém. concluindo meu raciocínio aqui, a gente não tem que agir em determinada situação, não é dando chute, não é dando porrada na cara do irmão, mas sim orando e buscando a Deus. Senhor, pelo amor de Deus, nós buscando a Deus, meu Deus, meu Pai, liberte aquela pessoa de ser usada pelo diabo para tentar me afligir. Nós temos que orar isso. A pessoa está te humilhando, nós temos que orar. Eu aprendi aqui, né, que nós temos que orar para a pessoa. Meu Deus, meu Pai, liberta aquela pessoa que está me afligindo, está me magoando. Em vez de nós reagirmos, dar chute, porrada na cara, porque a nossa arma não é carnal, mas sim poderosa em Deus para a destruição de fortaleza. Seu comentário, irmão. Pois então, varão, e nesse caso aí, né, também lá dessa carta de Efésios, ela complementa Colossenses, né? Uma complementa a outra. Tem vários versículos que em Efésios que são completados em Colossenses, igual no versículo 12 aí, né, que a gente fala que a nossa carne não é, né, a nossa luta não é nem contra a carne, contra o sangue, né? Lá em Colossenses 3, do versículo 5 ao 14, fala assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andastes, quando vivíveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros,
pois que já vós despides do velho homem como os seus efeitos, e vos vestíveis de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego, não há judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, segundo se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fareis também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Pegando aí, né, o que você falou aí, que a nossa luta não é contra o nosso próximo, né? Se ele te fizer algo, você não vai sair não é para você sair na porrada, igual falou aí. Aqui já nos ensina, né, para a gente abandonar. Já o apóstolo Paulo já fala para a igreja em Colossenses, para ela já abandonar, né, as práticas deste mundo, enterrar tudo aquilo, enterrar o velho homem, né? Que hoje nós somos nova criatura, né? Em Cristo Jesus, igual aqui fala que é aquele que nos como é que está escrito? Da segunda imagem daquele que nos criou, né? Hoje nós somos segunda imagem de Cristo, né? Desde quando fomos criados, mas hoje nós enterramos aquele velho homem que vivia nas práticas mundanas da idolatria, da avareza, do apetite desordenado, da prostituição. Hoje vivemos o novo homem, que é segundo a Cristo, que a gente tem que praticar o perdão, o amor, a caridade. A gente tem que perdoar o nosso próximo e não lutar contra ele, né? Pegando o engancho daquilo que você falou, que a nossa luta, às vezes o inimigo usa tal pessoa ali para fazer alguma coisa, ou até falar alguma coisa para você, para te irar, para te prejudicar, querer te afrontar ali mesmo, porque o inimigo ele envia essas pessoas. Tanto que em Jó, o inimigo colocou um desejo, uma cobiça muito grande sobre a rainha, que de um jeito que ela influenciou o rei a querer tudo que Jó tinha, né? No Jó não, desculpa, Nabote, na vinha de Nabote. De que queria tudo aquilo, a vinha ali de Nabote, tão bonita que ela era, que aquela vinha era. Então, o inimigo usa essas pessoas para tentar nos afrontar, para tentar criar atrito ali para a gente sair da presença de Deus. Aí a gente tem que estar o quê? Revestido, né? Com a armadura de Deus, estar na presença de Deus, né, varão? E não lutar contra o nosso próximo. É muito interessante isso aí, Matheus, porque, igual foi dito, né? Eu gosto muito desse texto, né? Em 2 Coríntios 10, 4, né? As armas da nossa milícia, né? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, né? Não é chute e porrada na cara, mas sim oração e busca para Deus ter misericórdia, né, dessa vida, né? E é muito interessante esse texto que nós tomamos por base aqui para nós trazer a palavra. Muito incrível esse texto. Versículo 12, porque não tem... já acabamos o versículo 12, agora nós vamos para o versículo 13, né, Matheus? Uhum. Aí o apóstolo Paulo, ele repete, né? Você tem algo a falar? Continuar. Voltou a internet? A internet voltou aí, né? Voltou. Aí o que acontece? Versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí eu quero destacar algo aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então eu destaco aqui o seguinte. Tomai toda a armadura de Deus, igual falado, não é uma, não é duas, não é três,
é toda a armadura de Deus para resistir o dia mal, igual nós estamos, igual o tema da nossa live, né, Matheus? Revestindo a armadura de Deus para resistir o dia mal. Nós vivemos, né, Matheus, um dia mal, sobre essa parte da terra, a pandemia, e o que nós temos que reagir de acordo com isso, né, Matheus? Igual, por exemplo, quando vem um desânimo, igual, por exemplo, tem muito desemprego por aí, tem muita gente passando falta das coisas, tem muita pessoa, às vezes, se frustrando com essa situação. E nós temos que agir, né? Eu observo aqui, de acordo com essa crise. Então, por exemplo, quando vem um desânimo, né, batendo na nossa porta, nós temos que reagir, né, com o escudo da fé, né, Matheus? Quando vem as tentações, os desejos carnais, não tem que bater, né, com a espada do Espírito. Não entrar nisso aí agora, mas só estou fazendo uma prévia desse versículo 13. Quando vir alguma tentação, tem que reagir, né, com a palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto. Quando vir, dá mais nesse tempo que nós estamos vivendo, aí que nós temos que calçar, né, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho, porque nesse tempo nós temos que aproveitar e pregar mesmo, falar mesmo, né, Matheus? Verdade. Nesse tempo mesmo que nós temos que vestir a nossa couraça da justiça, e as armaduras de Deus nos ajudam, né, a estar firmes e constantes na palavra de Deus, né? A palavra ajuda a estar firme na rocha, né? Tem algum comentário aí, mano? No caso, aqui a gente pode, pegando aqui, né, um gancho, voltando, né, a mais uns versículos aqui, que fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, sim contra as potestades e as hortes espirituais, que quando aqui fala para a gente nos revestir de toda a armadura, o que um principal efeito dessa armadura, sem ser a proteção, é que geralmente, quando pegando o soldado antigamente, eles também lutavam muito à noite. E naquela época a noite esfriava muito. E o que um papel importante que essa armadura tinha era o que? Era mantê-los aquecidos. E o que, voltando isso para nós hoje, que se a gente está revestido com essa armadura, com a armadura de Deus, que a gente vai ficar o quê? Sempre aquecido, ter aquela chama do Espírito Santo na nossa vida. Não por estes momentos difíceis, igual estamos tendo hoje, com a pandemia, igrejas com dificuldade para ter culto, para ter seus trabalhos normais, em atividade, muitos eventos evangélicos de todas as igrejas estão parados. A obra, vamos dizer assim, meio que parou por causa dessa pandemia. E o que acontece? Pode ser que isso venha trazer em nossa vida o esfriamento espiritual, né? O amor ao próximo, o amor à obra de Deus pode se a gente não tiver preparado com essa armadura, esse frio pode chegar até nós. Então, tendo revestido com essa armadura, que a gente vai ter essa chama do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai ter força para caminhar cada dia mais, né? O soldado ali aquecido, ele tem ânimo para ele estar ali batalhando. Se o corpo esfriar, como é que você faz alguma coisa, né? Não tem como você batalhar, não tem como você lutar. Que as nossas armas hoje, para a gente batalhar, é o que? É jejum, é oração, é a palavra, é a perseverança na pregação do Evangelho. E se a gente não tiver essa chama, como que a gente vai pôr em prática isso? Como que a gente vai orar? Como que a gente vai jejuar? Como que a gente vai dedicar a palavra? Então a gente tem que estar com essa armadura aí para ela estar nos aquecendo, para a gente ter essa chama, manter, né, em nossas vidas. Igual lá em Isaías fala
que a chama se acendeu sobre o altar e nunca se apagará, né? Que essa que é a chama do Espírito Santo na nossa vida. É muito incrível, é muito interessante esse pensamento que você trouxe, rapaz. Nós temos que se manter aquecido. Pois E você é, falou assim, e eu aprendi aqui, né, que eu não sabia dessa parte aí, que o soldado lutava à noite, né? E também. o interessante é que a noite, na Bíblia, você sabe que a noite não simboliza algo muito bom, né? A noite simboliza as trevas. Pois Então, é, nós estamos lutando em meio às trevas, né? E tem que permanecer a chama que produz a luz, né? Para nós enxergarmos a chama. pois é. Muito incrível. Pra gente clarear, né? Ter assim, clarear É o muito, caminho, enxergar o caminho que é Jesus Cristo, né, varão? Pra gente conseguir vencer lá na frente. é muito incrível esse texto. Ô, texto maravilhoso. A palavra de Verdade. Deus é maravilhosa. Vamos seguindo aqui, né, Mateus? Bora. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então aqui simboliza estais, pois, firmes e tendo cingido os vossos lombos, né, os nossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nossos lombos com a verdade, nós cristãos, nós temos que, eu aprendo, nós cristãos, nós temos que manter a verdade do Evangelho em nossas vidas, né? Nós temos que manter as nossas verdades do Evangelho em nossas vidas e não deixar com que a mentira venha tomar conta da nossa vida, principalmente na igreja. Mensagens, muitas das vezes, mentirosas. Como assim mentirosas que eu estou referindo? Mensagens que muitas das vezes vêm enganar o povo. Igual, por exemplo, eu estava vendo uma pregação essa semana, um pedaço de uma pregação. Muitas das vezes nós pregamos que Jesus cura, tudo bem, Jesus cura, mas nós também temos que pregar também que Jesus também permite com que a pessoa não venha receber a cura, né? Nós temos que Jesus, ele permite crente morrer também, crente também morre também. As pessoas às vezes prega que Jesus cura, mas também nós temos que também pregar que Jesus também, ele faz com que o crente também morre também. E outra coisa também, mensagens mentirosas que muitas das vezes fica sem falar sobre a mensagem da cruz, né? Muitas mensagens que vêm como entretenimento para as pessoas, que se tornam algo de enganar o povo. Muitas pessoas se apostatando da fé, pregando heresias no meio de nós. E nós temos que tomar essa couraça, cingir os nossos lombos com a verdade. Porque a verdade não pode ser escondida. A verdade tem que ser pregada. Nós temos que pregar, né? Que nós temos que pregar que Jesus cura, mas também Jesus mata, Jesus permite a morte entrar também no meio cristão também. Nós temos que pregar que Deus, ele quer dar vitória à pessoa, mas também Deus também, ele permite, também, ele quer obediência, né? Muitas das vezes nós pregamos muita vitória, mas nós não pregamos o processo da vitória. E que processo é esse da vitória, do soldado? É a obediência. Sendo um bom soldado, que nós iremos garantir a vitória. O soldado, o general de guerra que é Jesus, ele vai nos garantir a vitória. Então, nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade, porque muitas mensagens mentirosas têm se levantado no meio cristão, que isso é lamentável, e nós temos que pregar a verdade, manter a verdade em foco. O que é a verdade em foco? Pregar também sangue, pregar também cruz, pregar também arrebatamento. Não é ficar
muita gente fica vendo assim, muitas pessoas sendo, muitas pessoas sendo atraídas, né, no meio cristão por mensagens. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar chave de carro, Deus vai te dar chave de casa, mas nós temos que também manter a verdade. Jesus exige de nós obediência e exige de nós que nós cumprimos a palavra dele. E isso está sumindo do meio evangélico, está sumindo do meio cristão. Por isso que nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade. E eu quero aplicar aqui, né? E também a justiça, colocar a couraça da justiça. Nós temos que ser justos, né? Deixa eu ver um texto de Mateus. Mateus capítulo 5, interessante que Jesus fala. Nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo... Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O cristão, além dele... Isso aí, o irmão Hudson colocou, pregar contra o pecado. Nós temos que manter a verdade no meio evangélico. Mas o problema é que as pessoas estão deixando a mentira entrar no meio de nós. E nós não podemos permitir isso. E também cingir o nosso nome é a couraça da justiça. A Bíblia diz em Mateus 5, né, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vou deixar com você agora, Mateus. Pois é, Varão, aqui a gente vê, né, tudo que você falou aí, nos dá a entender que o que a gente tem que ser verdadeiro e justo, né, em tudo que a gente for fazer, principalmente trazendo para a área espiritual, né, para a nossa vida de crente, a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Que, igual você falou, né, tem muita gente que tem, você vai ganhar, Jesus vai te dar carro, vai te dar moto, vai te dar casa, vai te dar isso e aquilo. Sim, Deus pode te dar isso. Deus pode te abençoar de você conquistar isso. Mas o quê? Isso não quer dizer que você vai ter uma vida tranquila, né? A própria Bíblia fala que no mundo tereis aflições, né? A própria Bíblia já fala. Mas também Jesus já vem falando depois, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? O que quer dizer? Que a gente vai ter prova, entendeu? A gente vai passar por prova, a gente vai passar por batalha, e para a gente passar por estas batalhas, para a gente conseguir alcançar as bênçãos de Deus, a gente tem que estar o quê? Tem que estar revestido com a armadura. E trazendo aqui para, igual você falou da palavra, a verdade, tem que pregar a verdade, tem que pregar a Bíblia, né? Muita gente tem pegado a Bíblia e distorcido certas coisas para agradar o homem, né? A gente tem que pregar contra o pecado, né? Igual o Hudson falou, a gente tem que pregar contra o pecado. Que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então a gente tem que o quê? Pregar falando sobre o que é errado o pecado. E não pregar julgando a pessoa. Julgando o que ela faz. A gente tem que julgar o pecado. Falar que, você está fazendo isso, está errado. Perante a Bíblia, está errado. Entendeu? E a própria palavra também já fala. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E também a Bíblia fala também que o povo perece por falta de conhecimento, porque sai ouvindo qualquer coisa e vai indo atrás só daquilo para satisfazer o ego, satisfazer a sua vontade carnal. Então, tem que pregar a palavra, tem que falar, Deus é amor, mas Deus é verdade, Ele é justiça. Ele é juiz também, né? No final, nos últimos dias, no arrebatamento, Ele será juiz também. Então a gente tem que pregar a verdade, falar que Jesus vai vir, Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para nos dar o direito de
de nos chamar filhos de Deus e nos dar o direito à salvação. Né? Igual aqui também fala, igual eu li aqui ó, em Colossenses, né? Para a gente abandonar o pecado e perdoar o próximo, né? Que a gente tem que... A salvação, ela é individual. Mas cabe a mim, a você, ajudar o nosso próximo. Né? Ajudar o quê? A gente perdoar ele, se tiver feito alguma coisa contra nós, perdoar, ajudar ele, que dando palavra de incentivo a buscar, né, a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus, a buscar a Deus, orando, estando intercedendo por ele, né? Igual você mesmo falou aí, que a gente tem que orar pela pessoa, para Deus libertar ela daqueles caminhos, para não voltar a fazer aquilo que fez com você, que te trouxe a ira, como você já falou aí. Então a gente tem que estar baseado na verdade. Que a verdade é o quê? É a Bíblia, é aquilo que Deus revela através do Espírito Santo na Bíblia. E falar, velho, somente aquilo que Deus manda, aquilo que está na Bíblia, esquecer o que o homem faz, o que o homem quer, né? A gente tem que falar aquilo não para satisfazer o homem, mas sim aquilo que Deus manda, aquilo que está preocupado. A gente tem que preocupar com o reino, né? Com o reino de Deus, né, irmão? Igual a Bíblia diz, né? Em João 8,32, né, Mateus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Então, por isso que nós temos que fingir os nossos lombos com verdade. E também fala, né? Para nós revestir também da couraça da justiça, né? Igual eu li aqui, Mateus 5,6, fala: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado, Jesus fala. Tem algo mais a dizer nesse versículo? Justiça. Pois é, aqui também a gente vê também, varão, que Deus fala lá em Crônicas, acho que 2 Crônicas, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos maus caminhos, eu sararei a terra, né? Acho que é Crônicas mesmo que fala. Que é o quê? A gente pregar, a falar a verdade, né? Porque a gente pode falar, velho. A gente pode falar com a pessoa, pode... Igual tem um colega meu que estava na igreja, firme, aí consequência de N movimentos, N fatores, mais essa pandemia, ele acabou dando um passo atrás, se desviando. E eu sempre brincando com ele, sempre conversando, sempre falando com ele, conversando com ele já tem uns 3, 4 meses, desde quando começou a pandemia. Eu conversando com ele, sempre falando: ô, varão, conserta, entendeu? Você tá fazendo isso, você sabe que tá errado, você sabe aquilo que Deus tem na sua vida. A gente fala, mas quem que trabalha, quem que faz alguma coisa mesmo, é o Espírito Santo. A própria Bíblia fala que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. É o único que pode convencer, é o único que pode entrar lá no fundo onde ninguém vai, onde ninguém chega, palavra nenhuma chega, e colocar no seu coração, na sua mente, falar: ó, você está errado, você tem que consertar. O único que faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aí ele veio e falou comigo: rapaz, tudo que você falou comigo aí, ó, Deus me incomodou. O Espírito Santo de Deus me incomodou, velho. Eu quero mudar minha vida. Entendeu? Ele chegou até mim e falou isso. Então, o que a gente traz aqui? A gente falou a verdade, mostrou a verdade. Mas não o quê? Não julgando a pessoa. Mostrou, né? Nesse caso aí, eu não julguei ela por ela. Ah, você tá errado, você tem que consertar, você vai pro inferno, você vai ser condenado. Falei assim: não, isso está errado, conserta. A gente falou a verdade com amor, né? Com amor e temor de Deus. Aí o que acontece? Isso tudo vai trazendo o quê? Vai plantando a semente. O Espírito Santo foi e trabalhou na vida desse rapaz. Então, é o quê, velho? É a verdade, é tudo isso aqui que está falando. Está cingindo os lombos com a verdade. Os lombos, né? A nossa
costas aqui, nós estamos protegidos com a verdade. A gente tem que ter a verdade com a gente e a justiça. Ser justo, né? E ter principalmente o amor também para fazer a obra. Isso aí. Tem que ensinar ensinar com amor. O irmão Hudson escreveu aí, claro, dentro da palavra. Igual eu escrevi, eu comentei essa semana no Facebook, não sei se foi essa semana ou semana passada, eu escrevi desse jeito aqui. Vou abrir um parênteses aqui para nós entrar nesse assunto. Eu escrevi assim: a maior revelação é a palavra de Deus. Então não fica correndo atrás de profeta, porque Deus sabe o seu endereço, Deus sabe onde você mora. Então a maior revelação é a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, recorre à palavra. A palavra é a maior revelação que tem e ela vai te ensinar o caminho certo. Porque a Bíblia diz, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o meu caminho. O mesmo salmista, no mesmo Salmo 119, verso 11, fala: escondi a tua palavra em meu coração para mim não pecar contra ti. O versículo 9 também fala: como o jovem deve purificar seu caminho, observando conforme a palavra. E eu escrevi mais adiante assim: agora, se você tem mais dúvidas diante, dobra o seu joelho, clame a Deus. Porque a Bíblia diz, né, em Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus sabe onde a gente mora, Deus sabe o nosso endereço, então a gente não precisa de ficar correndo atrás de profeta, né? Tem muita gente frustrada porque recebeu uma profecia e até hoje não cumpriu, e culpa Deus. Deus não é culpado. Nós temos que falar em plena rede social: Deus não é culpado. E esse profeta, às vezes, está proferindo algo que não é de Deus. Então, a maior revelação é a palavra de Deus. Tem alguma dúvida? Recorre à palavra. Então, nós vamos passar agora para o versículo. Só pegando, complementando o que você falou, mano, que Deus não é culpado, tem um grande exemplo disso mesmo na Bíblia, é de Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele, usou o profeta, falar: ó, você tem que ir para a cidade de Nínive, né? Se eu não me engano, salvo engano, que é a de Nínive. Ele decidiu os próprios atos dele de não ir, né? Às vezes a pessoa recebe, Deus usa, né, entrega a profecia através dos profetas, porque Deus fala através dos profetas hoje na Terra, fala também através da Bíblia. A maior revelação que nós temos hoje é a Bíblia. E quando Deus usa um profeta, está falando diretamente com a gente, no caso de Jonas, ele se desviou do caminho. Olha o percurso, olha o transtorno que ele teve, né? Foi parar dentro de um barco, naufragou com um barco, pegou uma tempestade muito grande, foi parar dentro de uma baleia, né? Tudo isso foi o quê? Foi permissão de Deus. Mas se ele tivesse seguido a ordem de Deus, né? Seguindo a profecia, trabalhado mediante aquilo que o profeta entregou para ele, que era para ele ir para Nínive, ele não teria acontecido isso, né? Às vezes, o que a gente trazendo para nós é o quê? Que a gente recebe a profecia: Deus quer te usar para pregar a palavra. E você não dedica. Não tira um tempo para orar, para jejuar, para meditar na palavra, para pedir inspiração ao Espírito Santo de Deus, para pôr as palavras na sua boca. Então, aí você fica aí culpando a Deus: tô parado, não sei o quê, não faz nada na minha vida, não acontece, fica esperando do homem, mas você mesmo não faz nada. Aí fica culpando a Deus. Então, tudo depende de nós, tudo depende dos nossos atos, né? Igual voltando para 2 Crônicas, que onde Deus fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar a mim, né, ele sarará a terra. Então, depende de tudo da gente, velho. Deus está à disposição para fazer a vontade conforme a vontade dele, mas tudo depende de nós. Ó, o Lucas Ferreira. Oi. Aqui.
agora, não, igual, vou complementar aquilo que você estava falando no versículo de número 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, eu já vi um comentário de uma pessoa, né, em relação a esse versículo, para nós não calçar, né, para nós não escorregar no evangelho. Aí fala, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, ou seja, se preparar, né, para o evangelho. Nós temos que fazer a nossa parte, orar, estudar a palavra, porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Né? Porque não adianta nós estar pregando aqui se nós não fizermos a nossa parte antes, oramos, né? Buscamos da palavra, oramos em espírito para Deus abençoar a palavra, porque o Espírito Santo, né, só vai dar clareza a gente se nós prepararmos, né, para o Evangelho da paz. Preparar os nossos calçados para o Evangelho da paz. Exige uma preparação. E nós não devemos, né, culpar Deus por causa disso. Às vezes se sai fracassado porque não se preparou. E ainda mais no dia que nós estamos vivendo, nós temos que tomar essa armadura, né, que é o calçado do Evangelho da Paz, para nós pregarmos. Tem muita gente precisando desse Evangelho. Não só nesse tempo, mas também todo tempo. Aliás, nunca foi tarde para pregar o Evangelho. Todo tempo foi tempo para pregar o Evangelho. Não é só por causa que nós estamos nessa crise. Nós temos que pregar o Evangelho sempre. Nós temos que se preparar para pregar o Evangelho. E o pregador, ele tem que pregar dentro da palavra. E tem que... tudo que nós for pregar na palavra, pregar, tem que ser dentro da palavra. O pregador que ele prega fora da palavra, fora de onde a Bíblia permite ele ir, ele está quebrando princípios. E esses princípios não devem ser quebrados. Porque senão a igreja vai ser enganada. As pessoas vão ser enganadas, as pessoas vão ser usurpadas por causa disso. Por isso que nós temos que se preparar, calçar o nosso calçar, né, a gente do Evangelho da Paz, né, Matheus? Pois é, Varão. Que no caso aqui do Evangelho da Paz, a gente tem que pregar o Evangelho, né? Que já é um mandamento da Bíblia, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê no Evangelho, for batizado, será salvo. Que aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu anotei. 5:16. Só um minutinho. Em Romanos 10:15. Em Romanos 10:15 fala assim, ó, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, né? Que é quando anuncia o Evangelho da paz, anuncia o Evangelho, anuncia as coisas boas, né? Que é mediante a palavra de Deus, tudo dá certo, né, Varão? Não tem não tem o que a gente fazer nada, menos somente falar da palavra e o Espírito Santo intercede e trabalha por nós, né, Varão? Não somente pregar em palavras, às vezes, mas também pregar com testemunho, né, Matheus? Exige também o nosso testemunho ser pregado. Nosso testemunho. Ô, Matheus, nós vamos ter que encerrar a live e abrir outra live, porque já deu 1 hora de live, ó. Já deu segundo aqui. Aí nós vamos encerrar aqui. Você aguarda um minutinho que eu vou abrir uma outra live, tá? E nós vamos encerrar. Então.